Eu quero trazer 2 versículos aqui para as pessoas entenderem o porquê que Deus fala em sonho. O porquê que Deus fala em sonho. O primeiro versículo que eu quero trazer é Números capítulo 12. Posso ler esse versículo? Pode. Ó, Pode ler. só para as pessoas entenderem, né, dentro da sua casa, que Deus fala, eu vou mostrar que Deus fala em sonho, e depois eu vou mostrar o porquê que Deus fala em sonho. Então, Números capítulo 12 é aquela situação de Midian, Miriam com Arão e Moisés, lá que Deus chama os 3, pede para sair fora da tenda. Então, aqui é um esclarecimento do próprio Deus. Ó. Aí Deus fala, e falaram Miriam, né, contra Moisés, Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Deus só fala através de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? E era Arão, e era varão, Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão a Midian. Aqui agora entra Deus. Ó, vós 3, sai da tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se na porta da tenda, né? Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Deus falando. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei. Peraí. Sonho, ó Deus falando. Ou em sonho falarei. Então o que a Bíblia fala? Que sonho é uma linguagem de Deus. Uhum. Então Deus fala. Uhum. Mas aqui está no espírito, sonho no profético, sonhos de alerta, sonhos de Deus, né? Vamos entrar nessa profundeza aí de sonhos de cunhos emocionais, que é a área que as mais pessoas sofrem. Mas agora, por que Deus fala? Vamos para o livro de Jó. Esse aqui é um versículo que eu mais amo, um dos que eu mais amo. Em Jó capítulo 33, do versículo 14, o pastor diz assim, ó. Olha o fundamento. Por que Deus fala com o ser humano em sonho? Porque tem gente que fala assim, irmão Paulo, hoje Deus tem o Espírito Santo que habita em nós, não precisa Deus falar mais em sonho. Então por que no Antigo Testamento também não tinha o Espírito? Não habitava no homem, mas falava com o homem. Mas Jó vai explicar o porquê que Deus tem que falar em sonho. Ó. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus fala é uma coisa, nós não ouvia outra coisa, é diferente. Tem gente que fala, Paulo, Deus não fala comigo. Não, ele fala. Você não ouve, então não confunda as coisas. O que eu mais escuto é a pessoa dizer assim, Deus não fala comigo. Deus fala, todo dia. Pastor, eu estou dormindo, Deus fala. Eu acordo, Deus fala. Agora, eu não ouvir, não tem a ver com Deus. Tem a ver com o que é prioridade para mim. A voz de Deus, a voz da minha esposa, a voz do Instagram, a voz do YouTube. O que é prioridade para mim? É aí que está a diferença. Versículo 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre-se os ouvidos dos homens e lhes sela as suas instruções. Oh, isso aqui é muito forte. Deus fala 1, fala 2, o homem não atenta para ouvir sua voz. Aí na madrugada, quando o sono profundo, Jó vai explicar, quando cai um sono profundo, a hora que o homem sai dessa dimensão, né? Deus ele vem aos homens, né? Ele sela as suas instruções para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba. Então Deus está trabalhando onde aí? Na alma dele e trazendo esclarecimento no espírito. Para Deus apartar dos seus desígnios e para esconder o homem da sua soberba. Deus precisa dividir aí, porque o homem ele é orgulhoso, ele é soberbo, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então o sonho é um alerta de Deus, é uma linguagem de Deus. Deus tem que falar com o homem. Deus fala, aí o homem não escuta, Deus vem na madrugada para falar conosco. Meu Deus. Para nos instruir. Então Deus fala, não só com o crente, Deus fala com o homem. Com o homem. Quer ele seja crente,
quer não seja. Eu já vi muitos e muitos casos de homens que teve um sonho e abriu uma empresa e prosperou e deu emprego para muita gente. Eu já vi pessoas que ia viajar, teve um sonho e não viajou. Teve um parente da minha esposa que ele estava fora dos caminhos do Senhor. E ele teve um sonho com um acidente e eles iam fazer uma viagem. Ele não foi. Ele não foi, bateu o pé, não vou, alertou os amigos dele, né, era um conhecido nosso lá do bairro, e eles não foram, ele estava fora da presença do Senhor. E os dois saiu um acidente, os dois morreu, e ele ficou de fora, ele escapou. Meu Deus. Num sonho. Eu já vi casos de pessoas que não são crentes contar, muitos, milhares e milhares de relatos, que foram viajar, tiveram um sonho, e eles não foram viajar. Foram alertados por Deus para não viajar. E aí ficou sabendo de uma catástrofe, de um acidente, de algo muito trágico que aconteceu. Quando foi no mecânico, o mecânico falou, cara, esse negócio aqui tá solto. O pivô tá quebrado. Se você tivesse viajado, você tinha sofrido um acidente. Deus alertou ele em sonho. Então Deus não fala só com a igreja. Deus fala com o homem. Deus comanda o homem pela sua voz e pelos sonhos. Deus fala com o ímpio, fala com o crente, né? Só que aí ele vai falar dentro da sua condição, né? Para livrar você, vai alertar você como que tá a situação da sua alma. Eu vou contar uma experiência que eu tive muito forte. Eu fui em uma determinada igreja e eu percebi que tava tendo uma coisa muito esquisita ali. Eu percebi, eu tava observando. Existiam muitas pessoas que estavam ali e estavam passando muita dificuldade financeira. Eu via pessoas doentes, várias pessoas que perderam emprego e pessoas que estavam acometidas de várias enfermidades. Sim. E eu observei, eu vi que ali existia isso, né? Eu vi assim, humanamente mesmo, a gente via que a igreja estava passando por muitas dificuldades. E quando foi uma noite, Deus me deu um sonho. O sonho era assim, ó. Eu estava olha pra você ver que profundo que foi isso. Eu estava naquela mesma igreja, naquele lugar. E dentro dessa igreja estava tendo uma festa. E nessa festa tava uma bagunça muito grande. Ali durante aquela festa, e eu tava no meio. E todo mundo tava bagunçando, todo mundo desapercebido ali, aquela bagunça. E eu peguei e falei, pastor, eu peguei assim, nossa, eu vou chamar o pastor aqui da igreja pra organizar essa bagunça aqui. E quando eu fui chamar o pastor, tava cheia a igreja, fui lá, chamei pastor. Na hora que eu chamei o pastor, eu olhei assim na rua, tinha assim uma legião de demônios na rua. Mas esses demônios, pastor, eles eram tão pequenininhos e eles tinham espadas, lanças, eles estavam ali para destruir aquele lugar. O bairro mesmo, o local mesmo. Então era legiões e muitos demônios. Só que eu não via o rosto, eu via só a sombra. Eram muitos, era um exército muito grande. E eu, na hora que eu olhei para aquele pastor daquela igreja, eu falei para ele assim, pastor, vamos fazer alguma coisa, porque eles iam invadir a igreja, aquele bairro inteiro, e ia destruir tudo. E eles iam destruir o quê? Destruir os bens materiais mesmo. Destruir portões, paredes, eles comiam tudo. Eles pareciam, sabe, eles destruíam paredes. Então na hora que eu falei, vamos para cima, os demônios já começaram a invadir a igreja, as casas, e entrava, destruía os móveis da casa, comia tudo, comia portão, uma destruição total eles faziam. Mas eles estavam ali, eles não queriam atacar as pessoas, eles queriam atacar ali os bens materiais. Sim. Os bens materiais. E na hora que eu cheguei perto eu fui pra cima, corri com muita eu fiquei no sonho, eu fiquei com tanta raiva que eles estavam querendo destruir ali o que era das pessoas, que eu fui pra cima. No que eu fui pra cima que eu cheguei, foi até engraçado, que eu sentei na hora que eu peguei tava lá comendo não sei o que, os móveis da casa. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Aí eu peguei na visão, eu peguei um tijolo assim, ó, pra expulsar aquele negócio. Na hora que eu fui fazer isso, pastor do céu,
Na hora que eu fiz isso, eu só senti umas garras atrás de mim me puxar pra trás. E puxou pra trás. No sonho na visão. Na hora que ele me puxou pra trás, na hora que ele me pegou aqui por trás, a minha visão escureceu e eu comecei a cair num abismo muito grande nesse sonho. E nesse sonho, várias mãos, eram demônios, e me puxando, me pegava, me puxava pra trás, pra baixo, e eu caía. Só que era uma escuridão total. E esses demônios me puxavam pra trás. E eu tentava repreender, às vezes ele me sufocava pra mim não falar. E eu tentava repreender no nome de Jesus, daqui a pouco eles sumiam. E eu continuava caindo. Daqui a pouco eles voltavam de novo, e me puxando pra baixo com várias mãos, eu sentia no meu corpo. E eu peguei e falei assim, quando eu vi que eu não ia conseguir, eu falei assim, eu lembro que eu falei assim, anjo do Senhor, agora me ajuda em nome de Jesus. Na hora que eu fiz isso, eu fui transportado pra uma casa bem bonita, assim, e o ser que me transportou, que eu creio que foi um anjo mesmo, ele me colocou na sala da casa e saiu. E correu. E me deixou ali. E naquele momento eu acordei. Só que a interpretação veio na hora. Na hora que... Porque foi no espírito. Foi. Foi algo profético. Isso. Na hora que eu acordei, a interpretação veio na hora. Na hora que eu abri os olhos. Na hora. Né? E eu cheguei para esse pastor dessa igreja e falei assim, olha, a guerra que o senhor está enfrentando aqui, o senhor não vai conseguir vencer sozinho. Foi a primeira vez, pastor, eu nunca falei isso. E eu demorei para fazer isso. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso pro pastor, né? Eu nunca entreguei esse tipo de... Mas o Espírito só tava me incomodando de fazer isso. E eu peguei e eu fiz. Eu falei assim, ó, pastor, eu tive um sonho assim, e que o Espírito Santo me falou é o seguinte, o senhor não vai conseguir vencer sozinho, o senhor precisa colocar, e eu falei, eu respeito sua autoridade, mas eu vou falar o que o Espírito Santo me falou. O senhor precisa colocar, o senhor e os obreiros precisam se levantar e orar pela tua igreja, porque tem... Aí ele falou assim, pra mim assim, eu só falei assim, ó, eu só entrego isso aqui, nada mais do que eu vi. Aí ele falou assim, ó, agora eu entendo, agora os que você tá me falando, tá me trazendo clareza de tudo que eu tô sentindo aqui. Sim. E o que eu sinto é algo lá fora. Ele me falou isso, é algo lá fora. Deus já tava falando com ele. Já tava falando com ele e eu sonhei. E quando foi depois de uns dias que eu voltei lá, ele pregou sobre isso. Mas foi uma mensagem mais na área financeira, de bens materiais ali, onde o inimigo estava querendo atacar. Ele fez essa mensagem. Pastor, não ficou um membro sentado na cadeira. Ele chamou todo mundo, vem aqui na frente que nós vamos fazer uma oração. Não ficou um sentado, pastor, na igreja. Uma guerra. Não ficou um irmão, membro da igreja, sentado no banco. Foi todo mundo lá na frente pedir oração naquele dia. Ó, você observou que a linguagem de Deus, ele trabalha dentro do seu mundo para que você entenda, para que traga clareza? Uhum. Por exemplo, o que tem a ver o tijolo? Isso já aconteceu comigo também. De eu pegar algo físico para atirar no demônio. Deus trabalha de uma forma que a gente entenda, né? Um exemplo, o animal é do diabo, não é do diabo. O animal é de Deus. Mas de repente eu sonhei com um gato preto dentro da minha casa. Isso pode trazer uma revelação de uma obra de magia negra. Eu falo, mas o gato é de Deus, não tem nada a ver. Deus não vai falar dessa forma. Uhum. Não, Deus não vai falar de uma forma espiritual porque nós não compreendemos. Deus vai falar de uma forma física, mostrar para você de uma forma física para você entender. Uhum. Então, por exemplo, aí eu vejo gente sem ter conhecimento bíblico fala assim, o que tem a ver você sonhar com um cachorro? Você acha que Deus fala dessa forma? Por que tem a ver, lá no tempo do Egito, sonhar com 7 vacas magras? Ou 7 vacas gordas? Conta aí esse sonho para alguém hoje e vai falar assim, irmão, você está pensando em churrasco, né? Não é a primeira coisa que vão dizer? Você está dormindo, você comeu aí o churrasco, dormiu de barriga cheia. Uhum. Não, Deus falou de uma forma
para que eles possam entender. 7 vacas magras, 7 anos de escassez. 7 vacas gordas, 7 anos de fartura. Uma forma clara. Né? Que nem falou do sonho dos feixes, né? Dos feixes se prostrando diante dele. Uma forma simples. Ele traz algo do Espírito, traz para esse mundo para que a gente possa compreender. Então Deus não vai dificultar. Quando as coisas dificultam, não vem de Deus. Deus, ele facilita. Deus não traz confusão. Ah, irmão Paulo, eu tive um sonho que daqui a pouco teve faca, teve sangue. Não, já repreende isso aí que você é do maligno. Teve confusão? Teve dúvida? É do diabo. Né? Então, Deus, ele traz clareza. E aí você precisa saber discernir. Peraí, esse sonho que você teve foi literalmente uma batalha espiritual que o teu espírito travou. Então, por que foi real para você? Porque é real. O mundo espiritual é o mundo real. O mundo físico é o mundo natural. Então, qual que é a nossa realidade? O mundo espiritual, é o que nós somos. Então, foi a batalha que você enfrentou, foi real, não foi, irmão Paulo, foi algo do sonho. Não foi sonho. E isso que você enfrentou foi real. Teve uma época que eu comecei a orar a Deus, né? Porque Deus, ele na realidade do mundo espiritual, né? Que ele mostra pra gente em sonho. Lembra de José, de Maria, que o anjo veio até José. Né? José ia despojar de Maria, porque quando descobriu que ela estava grávida, ele ia abandonar secretamente. O anjo veio e falou, não faça isso. Essa realidade foi no mundo espiritual. Veio um anjo em sonho por divina revelação. O próprio texto explica, o próprio evangelista explica. E um anjo veio por divina revelação. E chegou até José e falou, José, não foge. O que está no ventre dela aí é propósito de Deus, é do Espírito Santo. Veio o anjo Gabriel. Né? Aí depois veio para os magos. Né? Daqui a pouco Deus falou, José, pega a sua mulher e foge. José, agora você já pode voltar, porque os que perseguiam você. Tudo isso em divina revelação por onde? Por sonho. E aí teve uma época que eu estava orando, Senhor, eu quero ver o meu anjo. O Senhor nunca me mostrou ele literalmente, então eu quero ver por sonho. E aí Deus me mostrou. Mas a realidade do mundo espiritual, eu andei com ele, ele me levou a uma certa batalha espiritual, entendeu? Ele me empurrou porque eu não queria entrar naquela batalha espiritual, porque eu travei, eu fiquei com medo de entrar. Ele colocou as mãos nas minhas costas. Aquilo que aconteceu não foi um sonho, foi uma realidade que é do mundo espiritual. Então o mundo espiritual, ele é real. Então por isso que as pessoas não podem pegar o sonho e simplesmente descartar como se fosse um sonho de barriga cheia. Quantas pessoas Deus não alertou de algo e foi pedir uma interpretação para alguém que não podia te ajudar e que a pessoa fez? Não, isso aí descarta, isso aí é normal. Aí a pessoa perdeu um emprego, sofreu um acidente, perdeu o seu casamento, porque Deus estava alertando de a pessoa sem a capacidade de instruir. Isso que entra a Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Falta de conhecimento. A ignorância é a arma na mão de Satanás. Pastor, quando a gente sonha e esquece, isso aí é um sonho de ação da mente? Isso, descarta. Sonhou e esqueceu, não é de como espiritual. Entendeu? Entendi. E já não é algo que vem de Deus. Não, e nem do espiritual, porque se viesse do espiritual você lembraria. Entendeu? É algo que talvez aí você está sobrecarregado, sua mente, coisas do dia a dia, né? Entendi. E quando a gente fala de sonambulismo, pastor? Sonambulismo e paralisia do sono. Bom, vamos começar pela paralisia do sono, no caso, né? Tem muitas pessoas que relatam isso. Sim. Eu nunca tive. Mas isso aí é cunho espiritual? Sim. A psicologia dá outra explicação, né? Que é da mente, tem outra explicação, mas não vou entrar nisso aí. Eu sofri muito com paralisia do sono e sonambulismo. Vamos lá, como é que pode a pessoa falar, não, é coisa da mente da pessoa, a pessoa não sabe nem o que está fazendo no sonambulismo. Realmente, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, significa que o seu subconsciente foi tomado, ela está sem domínio. Eu já vi relatos que pessoas trazem para nós, que a pessoa dormindo, pega a chave, abre a porta de casa e vai para a pista. Acontece muito. Já aconteceu de até ter suicídio. Não é verdade? Então o que acontece? Então isso daí não tem a ver com o físico, não tem a ver com a mente sobrecarregada. Isso aí é de cunho espiritual. Né? Talvez aí de algo na alma que já vem da geração, ou já vem da infância, ou vem até do ventre da mãe, alguma coisa aí que vem do passado, que está vinculado com a alma.
sentimento, emoção. Então, quem que se aproveita dessa situação? O maligno, né? Pode ser algo da alma? Pode, mas quem que vai se aproveitar? Do maligno. O diabo se aproveita de toda a situação. Ansiedade em excesso, pensar no futuro em excesso, depressão, entendeu? Ansiedade, pensar no passado, depressão, ansiedade, futuro, né? Ansiedade é problema com o futuro, depressão é problema com o passado, né? Então, tudo que for em excesso, o inimigo entra, tá dando uma legalidade para ele, uma porta para ele. Então, quando tem algo na alma para ser tratado, né, um trauma muito grande, um abuso, alguma coisa, pode trazer isso aí. Fugiu é como se fosse uma possessão com a pessoa dormindo. Porque a pessoa não tem controle do que ela está fazendo. É porque eu já tive também sonambulismo, né? Sim. Quando eu era adolescente, criança, né? E era muito engraçado, pastor, porque o meu exemplo vai ser bem interessante, porque o sonambulismo meu era assim. Eu levantava de noite, eu estava deitado na cama e escutava alguém chamar o meu nome. Sim. Aí eu levantava, abria, fazia isso aí que você falou, pegava a chave, abria a porta, ia no portão no portão de casa, pra ver quem estava me chamando. Só que quando eu chegava lá, no portão, não era uma... Hoje eu entendo que era um demônio. Sim. Porque eu via a sombra, era uma sombra. Exato. Em vez de ele conversar comigo, falar alguma coisa, eu achava que ele ia conversar comigo. Ele me dava cócegas no corpo. Eu sentia no corpo. Sim. E depois eu retornava e deitava de novo. E isso aconteceu várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Me chamava assim, meu nome é Rafael. E eu levantava da cama, abria a porta. E a minha mãe falava pra mim que eu levantava. Exato. Entendeu? Ela falava que eu levantava. Às vezes eu levantava, ia lá, chegava lá, ele me dava cócegas e eu voltava pra cama de novo e deitava. Era sempre assim. E isso foi várias e várias e muitas vezes esse demônio me chamava. Inclusive, nessa visão que eu tive, que eu contei aqui agora antes, quando eu falei que esse demônio me pegou aqui por trás, ele me deu cócegas. Sim. Entendeu? Agora você observa como que o mundo espiritual trabalha? Sim. Ó, é por isso que eu gosto de simplificar. Vamos lá. Pera aí, você vai espiritualizar isso aí? Uma voz chama a pessoa levanta sem ter noção do que está fazendo, tomou o seu subconsciente, perdeu o controle. Sim. Sai e é atropelado na rua. Ou sai quando acorda e já fez besteira, ou já sofreu um acidente. Tem gente que já foi até esmagado por carreta, saiu dormindo na rua. Uhum. Quem pode explicar isso? É Deus? É a pessoa Sim. que fez em sã consciência isso? Provém do maligno. É espiritual. Olha como que as coisas espirituais ela fornece, pastor. Uma vez eu levantei um assunto na igreja, quase me bateram. Eu falei assim, eu vou provar para vocês hoje que a pipa não vem de Deus, vem do diabo. Mas pronto. A pipa vem de... Vou provar. Eu falo de mim. Quando eu era criança, já vou entrar nesse assunto, só para as pessoas entenderem como que o mundo espiritual trabalha. Quando eu era criança, eu ficava, não tô brincando, das 8 da manhã às 4, 5 horas da tarde olhando para um pipa. Paralisado. E eu vejo hoje as crianças fazer isso. Eu passava correndo na frente de caminhão de carreta, as carretas passavam na avenida, de cana. Eu malemar olhava para a carreta. Quantas vezes buzinaram, quase me atropelaram. Quantas vezes. Mas eu não estava preocupado com o caminhão. Amigos meus que pulavam de cima da ponte no rio para pegar. A gente atravessava olhando para cima. Crianças que foram esmagadas nas ruas no meu bairro. Cadê pipa? Olhando para cima. Aí eu pergunto, é de Deus? É tão simples discernir, pastor, o que vem de Deus. É um feitiço, pastor. É um feitiço. A criança fica paralisada com pipa. Ela não come, ela não bebe água. Se a mãe não chamar para comer, minha mãe me chamava de cachorro magro. Ela viu o cachorro magro, apareceu. Eu não comia, pastor. Sabe, eu ficava assim. E hoje eu vejo as crianças e eu lembro da minha infância. Eu falo, meu Deus. Eu paro com o carro, pastor. Eu fico parado olhando para ele e fica assim. Ele não me vê, ele literalmente não tá vendo o meu carro.
Se eu tivesse vindo correndo, eu atropelava ele, não ia ver. Aí eu pergunto, vem de Deus isso? O que seduz, o que feitiça? É a serpente, pastor. Daí as pessoas, não tem nada a ver, é uma coisa de criança. Que corta pescoço de pessoas na estrada? Que traz acidente em criança, que mata? Você tá entendendo? E parece ser uma coisa tão inofensiva, né? Tão inofensiva. Mas você vê que tem um mal por trás que é impercebível e que ninguém faz nada para tomar uma decisão. Ninguém proíbe. Deveria proibir, porque hoje o pipa é uma arma. Quantos motoqueiros morreram? Quantas crianças morreram? Quantas crianças já foram assassinadas? Isso aí tem que lançar um decreto, fala assim, ó, a partir de hoje ninguém solta pipa mais. Por quê? Eu tô soltando pipa aqui por um lazer, mas tem criança que tá morrendo lá embaixo, enfeitiçada, atravessando pista. Então, só para as pessoas entenderem como que é espiritual. Aí a pessoa tá dormindo na sua cama, ela é tomada o seu subconsciente, ela sai andando pra rua, nua, do jeito que veio ao mundo, quando ela acorda ela tá nua. Eu já vi relatos de pessoas saírem, andar nu dentro de casa e todos os familiares ver, ficar envergonhado. Não foi Deus que fez isso aí? Não foi ele que fez por si? Não, foi o maligno. Sim. Né? E agora a questão aí da paralisia do sono. É outra coisa aí muito questionada e que muitas pessoas sofrem. Só falando do sonambulismo, essa questão que acontecia comigo, eu via também uma proteção de Deus ali sobre a minha vida. Sim. Porque aquele demônio não podia entrar do portão pra dentro. Tinha uma proteção. E eu não saía pra fora. Então ele só podia me chamar. Exatamente. Entendeu? Então hoje eu entendo que era Deus estava me guardando ali naquele momento, né? Mas foi isso foi muitas vezes que eu escutei me chamando. Depois que eu atingi uma certa idade, não aconteceu mais. Você sabe que o tempo em que mais Deus vai falar no sonho com o ser humano vai ser no tempo de agora, né? Aquilo que eu li aqui, daquilo que Jó fala, né? Falarei, ou Deus fala uma, fala duas com o homem não atenta para ouvir. Vamos lá, se no tempo de Jó, que não tinha celular, não tinha entretenimento, o bendito do entretenimento, não tinha, pastor, não tinha televisão, né? O sol sumia, o povo ia dormir, o sol levantava, o povo acordava. Não tinha essas distrações. E Deus falava com o homem não atentava, pastor. Você imagine no século agora, que né? estamos vivendo. Verdade. Que as pessoas passam 24 horas ocupadas, até dormindo está ocupado. Você imagine agora a dificuldade que as pessoas vão ter de discernir sonho. Por quê? Há uma turbulência na alma dela, pastor. É verdade. Há uma turbulência. Não está dando tempo nem de Jesus curar as pessoas. Não está dando tempo de Jesus curar as pessoas. E ela já está jogando informação na sua mente e na sua alma. E Deus vem e fala, ela não consegue. Por quê? Para você ouvir a voz de Deus em sonho, você tem que silenciar todas as vozes. E são milhares de vozes. É verdade. É voz na sua mente, é voz na sua alma. Para você ouvir uma só voz, que é a voz do Espírito Santo. Você imagina só? Não, Paulo. A voz do Espírito Santo é no Espírito. Para que um profeta tenha uma intimidade com Deus e ouça a voz do Espírito Santo claramente, o que vai acontecer? Você vai ter que silenciar todas as vozes. E não é Deus que faz isso, é você. Quem silencia a voz da mente é você. Quem se silencia a voz da sua alma é você. E aí tem gente que não entende por que Samuel, o profeta Samuel, se isolava. Por que Deus levava Moisés para o monte? Você já se perguntou por que Deus levava Elias para o deserto? Para silenciar todas as vozes. A única voz que podia ter ali era a voz de Deus.